Bênção, obrigado Davi, obrigado irmãos do Bonavide. Bênção de Deus. Amados, sem mais delongas, nós queremos convidar o reverendo Altair, por favor, querido, para chegar. Nós convidamos para pregar nesses 2 dias o reverendo Altair Agostinho. Ele é pastor da igreja do Nazareno em Engenho do Meio. Se eu errar alguma coisa, Altair, você vai me corrigir. Casado com Laudiceia, certinho, e tem um filhinho que veio, como o nome do guerreiro? Altair Filho. Pastor Altair é um pastor já há muito tempo na igreja Nazareno. Não tem tanto tempo. Eu me lembro que eu ainda participei de entrevista. Ele está lembrando aqui. Então eu acho que o velho sou eu nessa história, irmão. Com quantos anos de ministério você está? – 16 anos de ministério. Ele está lembrando aqui que eu participei da primeira entrevista que ele estava sendo entrevistado. Chorou muito porque eu fui muito difícil nas perguntas. Eu fui implacável assim, Altair. Não, eu lembro da sua entrevista. Eu lembro, sim. Eu era pastor na Paraíba e fazia parte da liderança da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que era um distrito só. Ele tem uma história muito bonita. Eu lembro da sua entrevista, sim, querido. Eu lembro, sim. Depois a gente veio para cá, eu perdi o contato com a turma de Pernambuco e eu sei que o irmão tem exercido um ministério muito abençoado. A gente tem ouvido muitas referências a respeito do pastor Altair da Laudiceia. E por que Altair? A gente ficou pensando em alguns nomes, Altair, mas quem foi para o cursilho de cristandade feminino no mês de março lhe ouviu e as mulheres ficaram impactadas, 15 mulheres da nossa igreja, com a sua vida, com a sua pregação e com a vida e o testemunho da sua esposa, Então assim, elas chegaram aqui e disseram: pastor, vamos convidar, pelo menos a minha esposa ficou igual goteira, buzinando o tempo todo, tem que chamar Altair, tem que chamar Altair, e algumas das mulheres também. Então, um prazer, querido, tê-lo conosco. Amanhã a gente lhe apresenta melhor. Eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, nós lamentavelmente não pensamos nessa questão das crianças para hoje à noite. Nos perdoe, Então assim, as mamães estão tendo que cuidar dos seus pimpolhos. Amanhã sim, a gente tem o pessoal do infantil cuidando de manhã e à noite, mas hoje a gente não teve. Então a gente pede perdão aos irmãos nesse sentido. Segundo, o horário. Eu peço, por gentileza mesmo, que hoje nós, como começamos quase 8 horas, porque é um sábado, então são 9 horas, que não levante para ir embora, a não ser que realmente seja necessário por algum motivo. Mas vamos ouvir a palavra de Deus que o nosso querido pastor preparou. Com certeza, eu sei que ele é um homem de oração, um homem de Deus, preparou para trazer o recado do Senhor para nós nessa noite. Então eu gostaria que a igreja tivesse essa sensibilidade, em nome de Jesus, para a gente ficar aqui até o final. Eu quero dizer que o Bonavide vai cantar Autor da Minha Fé. Eu vi vocês cantando isso no YouTube e essa é uma das músicas mais lindas que eu conheço até hoje, do Paulo César, do Logos também. Então ele vai cantar no final, depois da pregação do Altair. Então fique, e a gente tem programação amanhã de 8 horas, tem um café da manhã aqui, que a gente vai falar um pouquinho ainda no final da celebração. Vamos orar, chegue para cá, querido. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui nessa noite, e também por ter conosco nessa noite o reverendo Altair e sua família. Muito obrigado. Nós pedimos ao Senhor que ele seja a boca do Senhor neste lugar nessa noite, e como nós temos orado aqui, que ele fale o que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Que o Senhor mande o recado e a mensagem do trono para o meu coração e para o coração da tua igreja. Usa a instrumentalidade do meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.
A graça e paz, amém? Quantos de vocês têm mais de 5 anos servindo ao Senhor? Mais de 5 anos, a maioria? Menos de 5 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos, 3 anos, 4, acima de 5. De 5 acima, então somos a maioria. Amém? Glória a Deus, então. Pergunte para quem está do seu lado: você veio para os doentes ou você está doente? Pergunte, pode perguntar. Você veio para os doentes ou você está doente? Pode perguntar para essa pessoa que está do seu lado. As pesquisas dizem que a partir de 5 anos você não é mais um cristão menino, neófito na fé. Você já é um cristão maturo. A partir dos 5 anos você já tem que ter uma postura, um padrão completamente maturo, diferente. A partir dos 5 anos você tem que ser na igreja do Senhor médico e não paciente. Pergunta para quem está do seu lado: você é médico ou paciente? João 4, Jesus esteve no poço de Samaria e conversava com uma mulher, uma samaritana, e ele fez alguns questionamentos para essa mulher, e em um dado momento ele fez um crucial, que ele já conhecia a resposta, mas ele queria ouvir algo especial daquela mulher. Ela tinha todos os predicativos para não responder para ele, porque ele não a forçou a isso, de forma alguma, ele não a oprimiu. Ele só disse: olha, vai, traz o teu marido, vem, eu te dou dessa água. Você lembra disso? João capítulo 4. E ela chegou e disse para Jesus: não tenho marido. Havia razão para ela responder isso. Ela poderia simplesmente ficar quietinha, calada e sair, mas ela resolveu dizer: não tenho marido, responder: não tenho marido. Ele disse: dissesses bem, porque tivesse 5 maridos, e o que tu tens hoje não é. E ela disse: és profeta? Quando olhamos Mateus, Mateus trata de Jesus como filho do rei. Isso que cada evangelho trata de Jesus de uma forma. Por isso que alguns movimentos religiosos não conseguem compreender muito bem, porque Lucas trata Jesus como filho de homem. Ele é homem, é só um homem, é um profeta qualquer, não é divino, não é mestre, não é rei. E Mateus tratando, chegamos em Mateus capítulo 9. Jesus percorria todas as cidades, todas as aldeias, e ensinava. Nós vemos várias vezes no Novo Testamento: ensinava. E em dado momento ele olha e vê que a humanidade está perdida como ovelhas que não têm pastor. Ele faz essa referência, não que sejamos ovelhinhas e fazemos essas coisinhas, não, mas ele assemelha, porque a ovelha sem o pastor ela não vive, ela depende dos cuidados do seu pastor. E ele olha e diz que a igreja não tem pastores para cuidar de ovelhas. A igreja não tem pessoas para cuidar de ovelhas. Tire títulos: ele é pastor, Deus está falando só com ele. Não, eu sou uma ovelha. Ou você ainda não viu que eu sou ovelha? Aqui colocaram um status de pastor, e isso é bíblico, é honroso, é maravilhoso, é muito especial. Mas eu também sou uma ovelha. Não tem quem cuide deles. O Senhor sempre teve um propósito claro para a sua igreja, sempre. A igreja precisa de pessoas, de médicos, para que possam cuidar da igreja.
O pastor só, a equipe pastoral, não tem condições de cuidar de todas as ovelhas. E muitas vezes, a maioria das ovelhas não se abre com o pastor, porque já sabe o que ele vai dizer. E na maioria das vezes, dentro do seu coração também, já existem barreiras construídas por ele mesmo. E ele resolve conversar com qualquer outra pessoa, porque vai passar a mãozinha por cima, deixar do mesmo jeito, e aí eu vou vivendo nesta condição. E a igreja continua sofrendo, sofrendo, sofrendo e sofrendo. O que fazer? O que você tem feito? A maioria das pessoas que entram dentro de uma igreja, por isso que a maioria delas odeiam a igreja, mas amam Jesus Cristo. A maioria delas são abertas para ouvir falar sobre Jesus, mas quando você menciona a palavra igreja, elas dizem: opa, para com isso, vai para lá, não quero saber de igreja. Essa é uma realidade. O grupo emergente de 18, 30 anos, a maioria deles não estão dentro da igreja. A maioria deles frequenta a universidade, tem seu estilo de vida e vão vivendo muito bem. Amo Jesus, mas não quero saber de igreja. Por que tais colocações? Quantas vezes nós temos parado para ouvir essas pessoas, ouvir suas indagações, seus questionamentos a respeito da igreja? O que está havendo com a igreja? Sempre chegamos dentro da igreja e esperamos que a igreja seja perfeita, sim ou não? Quando o senhor entrou na igreja pela primeira vez e abriu o seu coração, achava que todo mundo era perfeito, santinho, sim ou não? Essa é a impressão que todos nós temos. E não conseguimos entender certas coisas e fazemos certos questionamentos, como quais? Esperamos que ela seja isso, mas ela não é nada daquilo. As pessoas são piores ainda do que eu imaginava que fossem. Quando você vai a um hospital, ou melhor, lá temos a restauração. Acho que muitos conhecem o Hospital da Restauração em Recife. Ao entrar no Hospital da Restauração, você tem mais médicos ou mais pacientes? Por quê? Se é uma unidade médica, por que tem mais pacientes? Deveria ter mais médicos. Quando você vai em uma UPA qualquer, você encontra mais médicos ou pacientes? Por quê? Qual a definição mais simples que nós podemos dar para a igreja? Alguém pode fazer ou responder, fazer essa observação? Qual a colocação mais simples, bem formal que você pode fazer a respeito da igreja? O que é a igreja? Somos nós. Outra colocação: hospital. Individualmente nós somos igrejas, coletivamente nós somos igrejas, mas a igreja é a família de Deus. E é na família de Deus, nesse hospital, que você vem para ser curado das suas feridas, para ser tratado. E aqui na igreja você vai encontrar mais pacientes que médicos. Não é anormal. A Bíblia adverte sobre isso. Ela fala que na igreja haverá escândalos, mas ai daqueles por quais vêm tais escândalos. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço, já viu uma pedra de moinho, e se lançar ao mar, do que cair nas mãos de Deus vivo. É aqui que você vem para ser curado. Diga para quem está do seu lado: é aqui que você vem para ser curado. Diga mais e preste atenção. Muitas coisas aqui, a maioria delas não vai sair como você quer. Agora permaneça, porque você está sendo curado.
Mas sabe o que é que vem no nosso coração? Sabe o que é, cara? Eu quero fugir, eu quero correr. A galera aqui não é legal, eu vou para outra igreja. Não é isso? Quando seremos médicos? O que o Senhor espera de você? Eu disse para Deus, antes de chegar aqui, que eu estava vindo para cá para ser abençoado. Eu vim para cá para ser abençoado. E eu estou sendo abençoado. As ministrações, os momentos de palavra, eu tenho sido abençoado por Deus. E disse a Jessé, nós vamos ser abençoados lá. Deus está nos levando para lá para nos abençoar. E depois eu posso abençoar também. A Bíblia diz que eu devo dar com alegria. Quando não há alegria, nem dê. Não há alegria no seu coração. Deus recebe com alegria. A igreja tem um propósito: restaurar, curar os que estão enfermos, doentes, e na maioria das vezes não querem reconhecer isso. Abra a Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Amém? Você vai encontrar a passagem de um grande rei, o maior rei que já existiu em toda a história, Rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Minha esposa, eu pedi para ela me alertar quando der 25 minutos, eu não quero deixar você cansado. Amanhã teremos uma nova rotina, um dia especial na presença de Deus, e eu quero correr um pouco. Amém? Vamos correr juntos? Amém? Vocês não dão muito amém? Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, só vai para o céu quem der glória a Deus e aleluia. Eu disse: é verdade, rapaz. Então a partir de hoje eu não vou dar mais glória a Deus nem aleluia, e eu quero ver se eu não vou para o céu. Aí ele ficou olhando assim. Eu disse: se você não dá glória a Deus e aleluia, você vai para o céu. E se você dá glória a Deus e aleluia, você também vai para o céu. Amém? Você quer ver uma coisa? Veja bem, quantos torcem aqui pelo esporte? Esporte Clube do Recife, alguém torce? Ninguém? Pastor Daniel. E o Santa Cruz? Mais os times da região. Isso, é tudo crente, né? Mas o Santo da Cruz vocês apreciam. Ok. Qual o time que vocês mais apreciam aqui da região de vocês? Rio Grande do Sul? América? ABC de Natal? Amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês bem clara. Entenda, por favor. Não vai ficar... É honroso, é maravilhoso. Você pode torcer sim, não é pecado torcer. Só é pecado quando nós colocamos o nosso time acima de Jesus Cristo. Aí é pecado. Você pode torcer à vontade. Mas olha, quando o ABC ou América faz um gol, o que você faz? Seja sincero. Pastor, quando o esporte vai lá e fura a rede, o que é que o senhor faz? Afasta as coisas um pouco, Dani. Mas você vibra? Vibra ou não vibra? Quando a seleção brasileira faz um gol, o que você faz? Você fica assim? O que você faz? Você vibra. Caramba, valeu, cara! É ou não é? Aê, puxa! Não é assim? Presta bem atenção. Quantas vezes nos momentos mais difíceis da sua vida, a seleção brasileira mandou para você uma cesta básica, um cartão de aniversário dizendo feliz aniversário? Qualquer um que está aqui, eu tenho 47 anos, ela nunca fez isso comigo. Você, quantos de vocês ela já fez? Nenhuma? Comigo também nenhuma?
Quantas vezes você já chegou num estádio para assistir um jogo da Copa do Mundo e disse: olha, é meu aniversário, eu sou brasileiro, eu posso entrar? E não encontrou aqueles cacetetes dobrados com aqueles escudos grandes e aquele capacete de proteção do BP Choque pronto para descer o cacete em você e colocar no camburão? Sim ou não? Agora presta bem atenção. Jesus Cristo, ele disse: ainda que papai e mamãe possam te esquecer, se porventura isso ocorrer, eu jamais esqueço de você. Teu nome está gravado na palma da minha mão e eu amo você. Quantas vezes nos momentos mais difíceis de sua vida ele chegou até você e disse: eu estou aqui, nunca te abandonei, jamais te deixarei. Será que não vale a pena a gente gritar e dizer glória a Deus, aleluia? Esse Deus é bom. Não vale? Será que não vale? Quando nós paramos para refletir um pouco sobre os valores existentes na nossa sociedade, e se refletirmos um pouquinho, começamos a colocar os verdadeiros valores no lugar que eles realmente merecem. Lembra, 2 Samuel 11:1 diz, pode dizer bem alto? Isto, Joabe. Sim. Sim. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi foi rei escolhido por Deus? Sim ou não? Davi foi rei ungido por Deus? Sim ou não? Quem era rei de Israel na época de Davi? Saul. Antes de Saul, quem era rei em Israel? Profeta Samuel. Ele era um juiz e funcionava como o rei teocrático, recebia de Deus e manifestava para o povo. Amém? Muito bom. Chega o período em que Israel está se consolidando como nação, se erguendo forte, destemida, insuperável. Se eu não me engano, a 8ª guerra nesse período. E nesse período, primavera, os suprimentos eram em demasia. Tempo bom para guerrear, para lutar. É esse o tempo que os reis saem para a guerra. Davi era o que de Israel? Não lembram? O que Davi era de Israel? Rei de Israel. Qual deveria ser o ofício ou o serviço de Davi naquele momento? Sair ou ir para guerra. Amém? Sim ou não? Amém? Ir para a guerra. E o que Davi fez? É verdade. Reflita sobre a vida de Davi. Reflita nesse momento. Um homem de valores excelentes, mas chegou a descer tão profundo no pecado. Mas o que ocorreu com Davi tem ocorrido hoje conosco também. Homens diferentes, situações diferentes, mas resultado, pecado, mesmo pecado, sem diferença. Por que isso tem ocorrido? Porque um homem segundo o coração de Deus pôde descer, mas tão baixo, um homem com valores tão excelentes pôde descer tão profundo e passar aproximadamente 1 ano ou mais um pouco envolto nessa coisa tão suja, tão nojenta que é o pecado. Como? O que aconteceu com esse homem?
Você já parou para refletir a respeito disso? O que aconteceu com Davi, para que Davi pudesse descer tanto, se afastar tanto do seu Senhor, tanto do seu amado e poderoso Deus? Se sabe as referências que ele faz para Davi? Veja só, que referências? Olhe para quem está do seu lado e primeiro diga a seguinte coisa: faça o serviço do rei. Amém? Diga: Davi deixou de fazer, mas você precisa fazer. Faça o serviço do rei. Agora, segunda coisa que eu quero que você nunca esqueça: lembre sempre, o serviço do rei é um privilégio, não é um peso. Diga para quem está do seu lado: serviço do rei é um privilégio, não é um peso. Por que isso? Porque muitos de nós estamos dentro da igreja e achamos que as atividades desenvolvidas dentro da casa do Senhor são um peso. Muitos de nós viemos aqui nessa noite sem parar para refletirmos um pouco o que viemos fazer aqui nesta noite. Muitos de nós chegamos aqui simplesmente por cumprir uma tabela, por uma questão de rotina cristã, rotina evangélica. Vim aqui, bati o cartão: e aí, pastor, beleza? Como é que está aí a família? Tudo bem? Estou aqui, meu irmão. E depois: pastor, já estou indo, viu? Já cumpri com o meu papel de cristão, já cumpri com o meu papel de missionário dentro da igreja, porque todos nós dentro da igreja somos missionários. Resumindo, a Bíblia diz isso. Nós temos que cumprir o nosso papel missional dentro da igreja. A igreja é missionária e nós também devemos ser missionários. Nós não podemos esquecer isso. Temos que buscar o foco das coisas, a razão de estarmos aqui, a razão da nossa existência, a razão de existirmos como igreja, a razão de estarmos dentro da igreja de Cristo, e qual o papel que devemos desempenhar dentro dessa igreja para a glória dele. Precisamos refletir sobre essas coisas. Todas as vezes que eu vou à igreja, eu tenho um propósito para ir à igreja. Quantas vezes eu já senti vontade de não ir à igreja, e eu estou tão na igreja que ainda minha mente tenta me acrescentar, me dar motivos para que eu não venha à igreja. Mas eu digo: eu vou à igreja porque eu preciso estar na igreja, porque ela é a casa do meu Deus, é lá que eu comungo com os meus irmãos, e é lá também que eu sou instrumento de bênção para uns e para os outros, e também sou abençoado por eles. A igreja é fundamental em minha vida, porque ela é a família de Deus, é o corpo de Cristo, e sem ela eu não consigo viver. Tem que ter foco, cara. Você não pode viver perdido. Você não pode ser um crente qualquer, perdido no tempo. Você tem que ter um propósito, e Deus te deu um propósito de vida. Siga-o. Siga-o. Isso é simples. A obra de Deus não é pesada, é privilégio. É privilégio. Quantas pessoas podiam estar aqui recebendo as boas novas? Sabe o que é boas novas? Amanhã eu digo para você o que significa boas novas. Mas elas não estão aqui. E nós somos os instrumentos de Deus para trazê-las para aqui. Sabe? Não é para acrescentar mais número, é para que elas tenham vida e as tenham em abundância. Só isso. Só isso. Veja bem, Isaías 9:7, ele fala a seguinte coisa: no aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele diz: olha, Davi, trono de Davi, vou associar agora o trono, Davi, trono de Davi, vou te dar honras. Depois ele diz, Isaías 16:5, porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele o tabernáculo de Davi se assentará em verdade. Que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Tabernáculo de Davi. Veja as associações que Deus faz ao nome de Davi.
Depois ele diz, Isaías 22, 9, diz: e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntaste as águas do tanque de baixo. Cidade de Davi, Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz, cidade dos jebuseus. Davi assume o trono, sobe contra os jebuseus. Ninguém conseguia penetrar naquela cidade. Davi toma aquela cidade, constitui um império de Jerusalém ali. Era ali que morava um rei chamado Melquisedeque, rei de justiça, cananeu. E na Cananéia não poderia vir nada de bom, mas existia na Cananéia um homem bom, um homem justo, chamado Melquisedeque. E lá em Gênesis, Deus honra Melquisedeque. Lá, e Davi toma essa cidade, ali constrói seu império e manda trazer a arca, e dali ele começa a fazer as suas incursões. Veja as associações que ele faz. Isaías 55, 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Com você eu farei uma aliança perpétua, pacto com Davi. Isaías 38, 5: vai, diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, Deus de Davi. Honras. Deus começa a honrar Davi. 1 Reis 11, 12: todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Sabe o que ele disse? Olha, Salomão, tu não estás andando na minha presença, aquilo que estás fazendo não me agrada. Não me agrada, Salomão. Eu prometi algo, mas estás fora daquilo que eu tenho prometido. Então olha, presta atenção, Salomão. Se dependesse de mim agora, eu tomaria o reino agora das tuas mãos. Mas por amor a teu pai Davi, por amor a Davi, não farei isso no teu tempo, mas farei isso no tempo do teu filho Roboão. Ali dividirei Israel. Não farei por amor a quem? A teu pai Davi. É Davi. Por que essas referências? Deus está honrando Davi. Você que serve a Deus, Deus honra você. Deus honra você. Deus levanta você. Deus cuida de você. Ele é Deus poderoso. Ele cuida dos seus. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa o que esteja acontecendo, no tempo certo, na hora determinada por Ele, Ele fará. Não importa o que esteja acontecendo. Deus não te chamou para compreender, Ele te chamou para obedecer. Obedece e eu te abençoarei. Deus honra. Jeremias 33, 21: também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filhos e que reine no seu trono, como também como os levitas, sacerdotes, meus ministros. Deus honra Davi. E Deus não está honrando Davi. É fácil a gente falar daquilo que a gente está lendo, né? É tão fácil que até as pessoas dizem: também naquele tempo era assim, né? Só que naquele tempo nada estava escrito. Nós estávamos vivendo como hoje nós estamos vivendo, e já está escrito. Deus honra Davi. Deus dá fama a Davi, dá nome a Davi, dá respeito a Davi, honra. Que cuidado maravilhoso. Que cuidado maravilhoso. Olhe para quem está do seu lado e diga: não tenha o serviço do rei como um peso. Eu sei que às vezes estamos cansados. Se você perguntar para mim quantas vezes ou quantas horas eu durmo por noite, 3 horas ou 4 horas, eu não é. Para vir para cá eu dormi 2 horas. E estou aqui. Tivemos uma vigília ainda, não foi? Mas é um privilégio fazer as coisas de Deus. Para mim, estar aqui é um privilégio. É a oportunidade de falar do meu Senhor. É um privilégio. Não tenha de forma nenhuma, não faça isso. Olhe agora para quem está do seu lado e diga a seguinte coisa: eu queria que você fizesse novamente isso. Diga: o serviço do rei requer obediência e muitas vezes sem entender. Amém?
Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite entendem a Deus? Porque olha, eu já deixei há muito tempo de procurar entender. Como uma mente finita pode compreender o infinito? Então, eu já desisti há muito tempo. No dia que eu entender a Deus, Ele deixará de ser Deus. Não será mais Deus. Quantos aqui entendem a Deus? Tenho mais uma pergunta-chave para você. Quantos aqui entendem um homem de Deus? É a mesma coisa. Ninguém. Ninguém entende. Por isso que aqui na igreja, muitas vezes, você não vai compreender o seu pastor, mas obedeça. Diga para quem está do seu lado. Muitas vezes, você não vai compreender o seu pastor, mas obedeça. Ele é o homem de Deus que Deus colocou na sua vida. Não vai entender. Você quer ver uma coisa? 4 congregações que hoje são igrejas. Foi fácil? Quantas vezes, muitas vezes, alguns momentos difíceis para compreender pastor, ovelha, que é o normal. E quantas decisões tinha que tomar sabendo que as pessoas não iriam ficar a favor? São milhões de decisões. O que nos conforta, assim como não compreenderam a Deus, não compreenderão a mim. Agora cabe a mim fazer o que Ele me chamou para fazer, ainda que doa profundamente em mim. Eu preciso fazer. Amém? Ainda que doa profundamente em você, você precisa fazer o que é certo fazer, não o que você acha que é certo. Se você quer questionar, questione. Pegue a Bíblia e diga: Deus é pecado, mostra-me na palavra. Não é. Então, Senhor, eu não estou entendendo. Obedeça. O instrumento da verdade científica é o experimento. Evolução. Quem viu a evolução? Até hoje eu não vi nenhum livro de história. Ninguém. Mas dizem que foi o Big Bang. Como se ninguém viu? Então não tem base científica. É teoria. Teoria. Criação. Olha a criação. Investigue a criação cientificamente. Todas as leis científicas, biogênesis, uso, desuso, ou por acaso, criação por acaso, concordam com a Bíblia 100%. Criação é o que aceita. Deus é superior a todas as coisas. Confie em Deus. Não procure entender. Se existisse alguém para fugir da igreja, sabe quem era? Diga quem era. Alguém sabe? Se existisse alguém para fugir da igreja, quem seria? Não sabem ainda? Pastor, misericórdia, não dá não para mim não. Que povo de duro coração. Não todos, não é a maioria, mas sempre tem. Então ele seria o único que correria da igreja e deixaria de fazer o serviço do rei, mas não pode. Veja bem, o serviço requer obediência e muitas vezes sem entender. Em 2 Samuel 11:1, nós vimos que era o tempo dos reis saírem à guerra. Sabemos disso. Era um período propício. Isso deveria acontecer. Mas Davi não saiu. E o que Davi estava fazendo? Alguém sabe? Pastores não podem. Eu quero ver os pastores ovelhas.
Não os pastores, que são ovelhas, mas as outras ovelhas. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, deixe-me fazer uma pergunta simples para vocês. O ABC jogou esses dias? Quem jogou esses dias? Eu poderia perguntar para você o placar e você me diria. Não é verdade? E esse capítulo de novela aí que foi melhor do que a Copa, eu poderia perguntar para você e você me diria. E eu só estou fazendo uma pergunta simples para você. Lembra da pergunta? Responda. Nada. Ele acordou e estava passeando. Pastor, mas ele estava cuidando dos documentos do castelo, pastor, porque tem que administrar tudo isso. Mas se a sua função é ir à guerra, depois você cuida dos documentos, meu filho. Vai à guerra. Tanto é que a Bíblia retrata que Joabe, quando venceu uma batalha, ele voltou para chamar Davi, para que Davi entrasse com eles, para que as honras fossem com Davi. Aquele adorador, aquele homem cheio do Espírito, cheio de graça de Deus, vacilou, cara. Vacilou. Ele deixou o serviço do rei. Ele deixou de adorar. Ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. Eis a razão porque muitos de nós estamos dentro da nossa igreja apáticos, mortos, levados por movimentos, shows. Por quê? Porque estamos vazios, estamos procurando alguma coisa para preencher o vazio do nosso coração, porque o rei está longe, o rei saiu e a casa está vazia. Então tem uma viagem missionária. Para onde é, irmão? Eu vou, irmão, eu vou. Lá eu vou ensinar as crianças a cantar, irmão, lá, viu? Eu vou ensinar a cantar. E a senhora ensina a tocar, não é música, é tocar. Aí vai na viagem missionária, aprende tudo isso, volta na igreja, porque eu ensinei as crianças a cantar e elas se converteram, tal. Que coisa maravilhosa, muito bom. Que fogo incrível. O que a senhora faz na sua igreja? Tem um bocado de criança precisando aprender a tocar. A senhora nunca viu, não? Tá certo, a senhora tem uma visão metafísica, só vê o que ninguém consegue ver, o que está fora do universo. Essa é a ideia de igreja que a maioria de nós temos. Tem que ter um departamento de missões para fazer missões, porque nós deixamos de sermos missionários dentro da nossa igreja. Deixamos. Esquecemos. Estamos esquecendo as lições básicas: amar a Deus e amar o próximo. Básico. O evangelho não tem muita coisa, não. A teologia, não. Ame. O senhor pula, fala em línguas, profetiza mais do que todo mundo. Se não ama, fica calado, porque a melhor ação é amar. Quem é cheio do Espírito Santo, ama. Quem não ama, não é cheio. Pode falar o dom que você quiser falar. Se quiser dançar, pode dançar, rodar, a baiana rode, mas não está com nada no balaio. Ame. O mundo espera ver em você amor. Ame. Não faça como Davi. Eu não chego aos pés de Davi. Eu não sou digno de desatar as botas do rei Davi. Não sou. João Batista é que eu não sou mesmo. Não sou. Mas eu não quero agir como Davi agiu. Acorde, igreja. Você é instrumento de Deus para encher essa igreja. Eu não estou dizendo mensagens aqui positivistas. Eu não prego positivismo. A Bíblia diz, Deus diz, que você é instrumento de Deus para fazer essa igreja crescer. Você canta, fera? Muito bom. Vê quantas crianças querem aprender na tua igreja a cantar.
Separa tempo do teu dia e vem para cá ensinar para eles. Você é professora, pedagoga, separe tempo do seu dia, veja as crianças que precisa e venha, fale com seu pastor e venha para a igreja ensinar para elas. O que Deus te deu é para ser usado para Ele. Quer com mais? 1 Coríntios 10, 31, 30, 31 em diante. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Deus não te deu dons e talentos para que você apareça. Ele te deu para que Ele apareça. Use os seus dons. Você sabe falar inglês? Tem um bocado de gente na igreja. Você não precisa ir lá para a África, não. Precisa. Se Deus quiser que você vá, você vai. Não estou dizendo que você não vai, nem que Deus não quer levar. Eu só estou lhe dizendo que aqui tem necessidades também. E você é um missionário levantado por Deus para suprir as necessidades da sua igreja. Sua igreja. A igreja é dele, não é minha, não é sua. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Cuide dela, zele por ela. Ela é muito preciosa para Ele, muito preciosa. A Bíblia... A Bíblia diz, eu quero que você acompanhe Hebreus 10, 9, 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, ao crescimento nas boas novas, boas obras, não deixando a nossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, corrigindo uns aos outros, ajudando, auxiliando o grupo pastoral, a liderança, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Deus não vai descer do céu para fazer, Ele quer que você faça. Faça o que você pode fazer, dê o seu melhor para Ele. Aqui vocês vão crescer juntos, em comunhão. Por mais desentendimento que vocês tenham, não se impressionem, esse é o lugar. É aqui que a graça, a glória de Deus vai se manifestar. E você jamais será o mesmo ou a mesma. Jamais. Suporte. Permaneça onde você está. Suporte. Vá em frente. Não desista. Salmo 122. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 84. Ele diz, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, onde acolhe os seus filhinhos, e a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, a tua casa, Rei meu e Deus meu, Senhor da minha vida. Salmo 27, quero ler esse texto para você. Uma coisa pedi ao Senhor, 27:4, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu santo templo, porque no dia da adversidade me esconderá, me guardará no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha firme. Você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Preciso correr um pouco. E aí? Preciso correr um pouco.
Olhe para quem está do seu lado e diga: não deixe a igreja. Não deixe a sua igreja. Essa é a sua igreja. Sabe lá na igreja o que acontece? Às vezes chega alguém para mim, tem tantas situações que se enfrenta normal, diz: pastor, eu estou querendo ir para outra igreja. Eu digo para ele: Deus falou com você a respeito disso? Ele diz: não, pastor, mas é a sua vontade. Não, pastor, se é a sua vontade, eu lhe aconselho a ficar. Agora, se você quiser ir, ninguém pode impedir. Mas eu aprendi a fazer o que o meu Deus quer e não o que eu quero. Aí ele para refletir, pensa muito. A igreja de Deus, Deus está cuidando, tratando da sua igreja. Medite na palavra, ore, jejue. Quantos de vocês passam madrugadas orando? Não responda. Qual o problema? Vocês têm vergonha? Às vezes eu coloco um sonzinho em casa e danço de noite, de madrugada. Qual o problema? É pecado? Nunca vi na Bíblia ser pecado. Danço mesmo. Aí me ajoelho, choro. Aí começo a orar. E é um negócio assim. E a gente sente uma presença tão poderosa de Deus, tão grande. É algo inexplicável, renovador, transformador. A igreja de Deus precisa viver para Deus. Temos colocado muitos valores à frente do nosso Deus. Muitos valores. Finalizando, diga para quem está do seu lado: serviço do rei requer santidade, pois é feito da forma dele. Rapaz. Mas pastor, eu tenho um projeto, pastor. Projeto. A gente vai fazer assim, construir uma casa assim. Eu já estou com uns 60 mil aqui, pastor. Eu tenho esse projeto. E olha, pastor, eu vou fazer assim, eu vou coordenar isso, eu vou coordenar isso. E Deus está dizendo: meu filho, misericórdia, tem calma. E o pastor fica: mas como é que eu vou falar com ele ou com ela? É uma situação complicada. E Deus diz: não é assim que eu quero, é assim que eu quero. Agora vai devagar. Requer santidade, pois é feito da forma dele. 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche-me um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos de Israel me tenho provido de um rei. 16:17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos seus moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e de um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar aqui a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. 1 Samuel 16:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lanças e com escudo, porém eu vos venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Faça ao serviço do rei, faça a obra do rei, faça, sempre faça, se esmere em fazer, mas que a glória seja dele. Deus não dá sua glória a ninguém. Essa igreja vai crescer, instrumentos poderosos serão usados por Deus aqui, o pastor verá isso, mas a glória de Deus. Não deixe seu coração se contaminar. Você pode lutar contra o pecado. A palavra diz em Romanos capítulo 6: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais embaixo da lei.
e sim da graça que é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você tem poder para dominar o pecado. Você pode dizer não ao pecado. Faça. Deus provê tudo. Levantou Davi. O que ele tinha prometido, ele cumpriu. E Davi em nenhum momento atraiu a glória para si, e sim para Deus. Mas houve um momento na história que Davi deixou de o adorar. Não deixe de adorar a Deus. Não faça isso. Faça o serviço do Rei. Senhor Jesus, venha sobre a tua igreja, sobre a minha, as nossas vidas nesta noite. Nos acorda, Senhor. Ergue-nos, Senhor. Agora com um padrão, uma visão diferente, para que possamos cumprir com o nosso ofício, fazer o serviço do nosso Rei, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Amém? Que Deus abençoe você mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Amanhã queremos falar um pouco, se for possível, sobre quem é Jesus. Prepare-se para responder algumas coisas sobre isso. Deus abençoe. Amado pastor, amado irmão, são os meus louvores, hein?